feliz por aquele momento estar acontecendo, né? E os fariseus, eles questionavam Jesus acerca do jejum, né? Mas naquela época, por lei, né, imposta realmente, o jejum ele só era feito obrigatoriamente no dia da expiação, onde todos faziam em si, né? Então, geralmente o jejum ele começou a ser adaptado para que no momento também de orações, de súplicas, ele fosse colocado, né? Então, mas obrigatoriamente ele era feito no dia da expiação dos pecados do povo, né? Por isso que os fariseus eles estavam acusando Jesus, mas Jesus, em sua sabedoria e sua inteligência, usou a questão do casamento, né? Porque justamente no casamento eram 7 dias de festa e era o único momento que era proibido realmente essa parte do jejum. Então, em sua sabedoria, o Senhor Jesus usou isso contra ele. Fez uma pergunta, mas de forma retórica, porque eles, conhecendo a lei, já sabiam a resposta. E ele se declarava o noivo. E ele é o noivo da igreja, né? Nosso Senhor Jesus Salvador é o noivo da igreja. E é por isso que eles ficaram sem saber o que falar, sem saber o que responder depois, né? E a gente vê aqui no verso 34 que Jesus, porém ele disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo, né? Então ele respondeu, fez uma pergunta, como eu já falei, retórica, mas já respondendo. Como é que vocês querem que essas pessoas aqui jejuem se eu estou com eles? Se o motivo da felicidade, se o motivo da salvação está aqui, que sou eu, o noivo, né? Então Jesus estava falando isso para aquele povo, né? E isso também serve para a nossa vida, né? Nossa vida cristã, nossa caminhada. E no verso 35 ele fala: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão, né? E Jesus ele estava falando ali, estava predizendo sua crucificação, a sua morte, e ele estava dando indícios que ele seria levado, que ele seria entregue pelo próprio povo. Só que naquela época eles ainda não estavam atentados a isso, eles não estavam se atentando a isso, né? Mas Jesus ele estava predizendo a sua morte, ele estava mostrando a eles que iria acontecer isso, né? Chegaria ao dia que aconteceria isso. E logo após ele falar isso, ele lança uma metáfora, que é uma metáfora muito conhecida. Na realidade são duas, né? Que é do verso 36, verso 37, 38. Ele fala: também lhe disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo na nova não se ajustará à velha, né? Então, essa mensagem de Jesus, ela era radical. Por quê? Porque o novo pano, ele não poderia servir de remendo à forma da existência do judaísmo naquela época, né? Então, por isso que era uma mensagem radical. O novo pano era essa mensagem radical, e os panos velhos, né? Os panos com buracos, que precisavam de remendo, era o que eles estavam vivendo. E aquilo era muito ruim de escutar, aquilo era muito ruim de entender. Eles não conseguiam compreender que Jesus estava dizendo: eu tenho boas novas. Só que essa mensagem, ela vai de encontro àquilo que vocês fazem, ela vai de encontro àquilo com que vocês vivem. Então era difícil de aceitar, e é por isso que ele fala aquele verso 39, que muitas vezes as pessoas entendem de forma errônea, e até usam para justificar erros, mas era isso que ele estava querendo falar, de costumes, de hábitos, de vida cotidiana, de vida acomodada. E muitas vezes estamos com essa vida, né? Uma vida acomodada, uma vida
de irmos para a igreja e voltarmos para a nossa casa, de fazermos o que bem entender e achar que está tudo correto e achar que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. E é por isso que Jesus ele lançou essa parábola, né? Essa metáfora. No verso, essa segunda metáfora do vinho novo, quando ele fala: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Não sei se vocês sabem, mas os odres era tipo uma estrutura, né, um recipiente de pele de animal, geralmente de pele de cabra, e aquele recipiente eles não serviam apenas para vinho, mas sim também para líquidos como água, como azeite, né, e também